Olá, pessoal. Eu sou Trinity Tarion, terapeuta energética, bruxa, taróloga, consteladora. Trabalho com sistemas quânticos, com alta magia. E sejam muito bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez ou você que já é assíduo no meu canal. O vídeo de hoje é um Deus para chamar de seu. Já já, após a vinheta. Eu estava analisando, acontecendo algumas coisas com clientes meus e eu estava analisando tudo, né? E eu fui vendo, conversando com uma cliente que teve uns dissabores e conversando sobre a vida em si, né? E eu fui vendo que desde que eu tenho um Deus para chamar de meu, aliás, eu tenho vários deuses, né, para chamar de meu, a minha vida tem melhorado em vários sentidos, né? Até comentei com ela, com essa cliente, que eu não discuto mais com ninguém, eu não fico batendo boca, né? Nem bato tambor. Mas eu simplesmente assomo aquela força daquele Deus que eu acho que é mais possível de resolver e deixo nas mãos dele e 100% toda vez deu certo. Eu já tive pessoas que ficaram me devendo e acionei um Deus, a pessoa me pagou, né? Já acionei para várias situações, para várias circunstâncias, sabe? Porque lidar com o ser humano é muito difícil e sempre deu certo. E aí eu vejo hoje em dia está complicado lidar, né, com as coisas, com o ser humano, com as situações. Eu acredito que tem muita gente pirada no mundo, né? Que faz coisas assim absurdas. Então, fiquei sabendo já de vários fatos de clientes, de pessoas que se apaixonaram, confiaram cegamente em uma pessoa e acabaram entrando com a bunda, a pessoa entrou com o pé e a pessoa perdeu tudo, sabe? Então, estamos num mundo complicado de se viver. E eu acredito muito na força do destino. E então eu fui vendo, conversando com a pessoa e dando todo o meu apoio, né? É claro que hoje em dia você tem que ter muita sabedoria, né? Não é qualquer pessoa que você pode colocar na sua vida. Você tem que observar, né? Porque no começo tudo é mil maravilhas, né? Mas se você não conhece a pessoa, você pode entrar numa roubada, né? Você pode ter muito prejuízo, não só financeiro, como emocional. Como o caso dessa pessoa que o parceiro fez um terror psicológico, praticamente expulsou a pessoa da própria casa, né, mobiliada, né, e fazendo um terror psicológico, com agressões verbais e até agressões físicas, não muito graves, mas nossa, né? É complicado. Então, às vezes, se você tá com a vida maravilhosa, se tua vida anda, se tudo tá certo na sua vida, rola esse vídeo, que esse vídeo não é para você. Eu tô falando para as pessoas que estão batendo a cabeça e não se encontram de jeito nenhum, né? A vida não anda, trava.
Uma hora é o amor, outra hora é o dinheiro, ou se não tudo junto, né? Tô falando para essas pessoas. Às vezes você precisa de um Deus para chamar de seu. Porque às vezes você combinou, né? Tá escrito no contrato, né? Quando você veio para cá, nas letrinhas miúdas que você não leu. Então que você teria uma aliança com Deus. E aí as coisas não andam até se achar esse bendito Deus, né? Ou às vezes não, às vezes é uma opção, né? Como eu falei, né? Pra mim aconteceu tudo muito atípico, né? Atípico. Quando eu resolvi fazer um ritual para a deusa, né? Foi bom, muito bom. Eu fiz um ritual para a deusa e a deusa mãe, e as coisas começaram a andar na minha vida. Só que daí a coisa tomou uma proporção que eu não esperava, né? E aqui estamos nós hoje. Mas analisando, né? Analisando antes de eu ter um Deus para chamar de meu, vários, né? E depois eu tenho uma vida maravilhosa, né? Eu sempre falo isso, mas eu tenho, né? Eu estou bem comigo mesmo. Isso não quer dizer que eu não tenha problemas, né? Tem semanas que tá um caos, mas é assim, da mesma forma que tá um caos, tudo se clarifica, tudo vira luz e eu saio melhor ainda, né? Da situação. Então, às vezes, nós precisamos de uma fonte externa, espiritual, para podermos ver mais amplamente a situação. Por isso que eu gosto, né, de colocar assim para tal Deus quando eu tenho um problema, porque tem tanta coisa, né, que implica aquela situação. Pode ser tanta coisa, você não sabe por que a pessoa está fazendo aquilo para te prejudicar, né? Você não sabe as reais intenções, às vezes nem é para te prejudicar, é o jeito dela, né? Então, é difícil você saber lidar com certas situações se você não tem um amparo espiritual, né? Então, desde que eu tenho feito isso, que eu parei de discutir com as pessoas, claro, tem certas situações que você tem que se posicionar, mas o posicionamento é o mais breve possível, no sentido de resolver, né? Às vezes não dá para deixar tudo pro Deus, né? Porque você tem que se posicionar em relação a certas pessoas, né? Que fazem certas coisas que você não gosta, porque é os seus limites. E você que tem que impor os limites na sua vida. Então, às vezes você precisa disso, um Deus para chamar de seu. Porque eu mudei, né? Vocês sabem, tudo começou numa casa, quando eu comecei a fazer o ritual, então eu tinha só um quarto que eu fazia os rituais, o menor quarto da casa. Eu fazia os rituais e hoje eu tenho 2 espaços, né? O Coven Rosa Negra, a Quimbanda Reino da Lira num espaço e o espaço Agatha Balon no outro imóvel. E tudo melhorou, minha vida financeira melhorou, eu dentro melhorou, que isso é que importa. Né? Hoje eu estou mais segura de mim mesma, né? Hoje eu tomo decisões mais acertadas, hoje eu faço escolhas melhores. E as escolhas é que vão definir a minha vida, né? Então eu acho interessante porque eu vejo assim muita gente batendo a cabeça, né? Coisas que eu batia antigamente, hoje não.
né? Porque eu tenho um Deus para chamar de meu. E com certeza eu uso e abuso, porque eu vou lá. Eu sou madeira de dar em doido, eu vou lá e fico, sabe, falando com aquele Deus, eu preciso resolver isso, até que ele resolve. Então, a diferença está no seguinte, nunca vai ser nada perfeito, né? Então quando eu tenho um Deus para chamar de meu, eu tenho uma responsabilidade com aquele Deus, né? De cultuá-lo, né? De ter um altar, de deixar o altar sempre limpo, de manter a minha conexão ativa com aquele Deus, né? Como eu já disse, não é a mesma coisa de você não estar por sua conta e risco no ponto positivo e no ponto negativo. No ponto positivo é que seus caminhos abrem mais rápido, o Deus vai te favorecer em várias situações. Em contrapartida, você tem que pagar um pau, né? Você não pode mais dizer, eu vou fazer isso e acabou, não quero saber se você quer ou não quer. Não, você não pode, não dá. Aquele Deus tem que permitir, né? Mas você está pagando pau para um Deus somente, né? Que está lá nas alturas ou lá, né? No réu. Está pagando pau para um Deus só, né? Ou no meu caso, que eu pago para vários, mas, né? São deuses. Sempre fico passando a mão no cabelo, mas é que fica um fiozinho na minha cara, daí incomoda. Então, mas eu não estou pagando pau para nenhum ser humano escroto, ridículo, né, babaca, né? Então eu prefiro, as escolhas que você faz, né? Não dependo de ninguém, sou independente, né? Faz tempo, olha, muito tempo que não sou enganada, né? Tá difícil. Muito difícil me enganar. Então, as vantagens de ter um Deus para chamar de seu são imensas, né? E exatamente vendo essa situação, né, dessa cliente que passou por todos esses dissabores, é complicado. E outras situações que eu vejo pessoas se ferrando, né, de verde e amarelo, eu falo, não, minha escolha ainda é melhor, eu tenho Deus para chamar de meu, eu tenho um apoio, eu tenho amparadores, primeiro que me livram de problemas, né, me livram de emboscadas, porque é muito complicado, certas pessoas te levantam, mas certas pessoas pode te derrubar de um jeito irreversível. Porque não é só o dinheiro, que no caso dessa cliente, né? Que ela teve uma tortura psicológica, um terror psicológico, né? Além de ela investiu muito dinheiro, porque ela comprou móveis planejados para casa, né? Tudo do bom e do melhor, e teve que sair com a roupa do corpo, né? Então, não é só o prejuízo material, o terror psicológico, que isso ela vai precisar de um tempo para se curar, entende? Vai afetar os próximos relacionamentos dela, porque ela vai ter que estar plena e curada antes de se envolver com uma outra pessoa, porque senão vai carregar aquela bagagem pro outro, né? E aí vai sangrar em cima de quem não te cortou. Então isso é muito complicado. E tudo por quê? Péssimas escolhas. Mas se você tem um Deus para chamar de seu, isso não acontece, né? Porque principalmente se tem um Deus do lado negro da força. Porque eles mesmos dão o cacete. Quem dá o cacete são eles mesmos. Eles não deixam outra pessoa te dar o cacete. Eles mesmos vão lá e descem o pau em cima de você, né? Então você tem que pesar na balança. Então, se tua vida tá um caos, né? Não vai. De repente você precisa de um Deus para chamar de seu,
né? Fazer uma aliança com Deus realmente, seja qual Deus for, né? Tenta pelo menos, né? Tenta, sei lá, se aproximar, né? Eu vejo assim que as pessoas que têm uma espiritualidade mais ativa, elas têm mais estrutura para sair dos problemas, sabem lidar melhor, né? Então, nos dias de hoje está muito complicado. Você precisa de uma visão ampla, né, do caminho à frente, porque, nossa, você pode escorregar e ir lá pro fundo do poço, né? E para cair no fundo do poço é o estalar de dedo, mas para sair do fundo do poço você tem que, olha, cavar, né? Fora que o Deus vai te dar a força necessária, né? Se por acaso você caiu, Ele vai te dar a força necessária para levantar. Só que é óbvio que eu vou falar, não existe milagre, né? Você tem que ser uma boa pessoa, entende? Isso é fundamental. Se você não percebeu, você paga tudo que você faz pro outro, de um jeito ou de outro, não tem como. E não é um castigo, não vejo isso como um castigo, simplesmente nós somos responsáveis pela energia que manipulamos. Então é um círculo que tudo que você emite volta para você. Então se você é FDP com um monte de gente, aquilo vai voltar para você, entende? Fora que o semelhante se atrai. Se você é um FDP, dá vontade de falar, né? Mas cai o vídeo, então. Se você é um FDP com muita gente, pela lei da atração, da ressonância, você vai atrair um monte de FDP na sua vida, sabe? Ao seu lado. E aí você vai sofrer as consequências, né? De pessoas desse tipo. Então, eu sempre falo isso, né? A vida não é tão difícil assim. Não é. Ser humano que complica, sabe? Ser humano que complica. Porque existe muita, mas muita gente sem noção no mundo. Pessoas que não pensam nas consequências. Saem atropelando tudo, sabe? Saem passando por cima dos outros, sem pensar nas consequências. Mas a consequência vem, você trava seu caminho. Você vai lá e você passa por cima do outro, sem dó nem piedade. Você faz coisas que você não poderia fazer, mas você faz. Mas pode ter certeza que a conta chega, entende? Então, não é tão simples assim. Então você precisa ser uma pessoa decente, você precisa fazer a sua parte, porque o Deus vai fazer a parte dele. Mas só que não adianta você só sentar, cruzar os braços, né? Ou só lembrar de Santa Bárbara quando chove, né? Só quando você tá na ferrada, quando você tá lá na beira do poço, né? Quando você tá com o pé lá na beira do poço, rente, pronto para cair, aí você vai lá e, ai Deus, não, assim não funciona, né? Assim não funciona. Então, você tem que ter uma conexão exatamente, né? E as coisas básicas, nenhum Deus vai te apoiar se você é uma pessoa errada, nenhum, entende? Talvez até eles te apoiem no sentido de eles vão te dar as cacetadas primeiro para você virar gente, aí vão te consertar, né? E esse conserto vai doer. A emenda é pior que o soneto. Então não tem como você ter uma vida feliz se você prejudica os outros. Não tem como você ter uma vida alegre, um relacionamento perfeito se você é babaca, né, com teu parceiro, se você trai, se você mente, se você ofende, se você faz uma tortura psicológica.
porque uma hora aquele parceiro vai. E o universo, ele tem uma técnica maravilhosa, que é, ele coloca você do lado de pessoas iguais a você, que você não tem nem como sair, entende? Aí você vê o que é bom para tosse. Então, é óbvio que ser decente é fundamental, ser honesto é fundamental, ser correto com as pessoas é fundamental, mas estamos falando além disso, porque isso é o básico, básico do básico, né? Não ser uma pessoa mentirosa, o básico, basicão mesmo. Sem isso, você é um verme. Então, estamos falando de pessoas que estão além disso, um pouquinho além disso, e que querem vencer na vida, querem ter um caminho melhor. Porque por isso que eu falo, hoje eu já não discuto mais com ninguém, eu vou lá no Deus ou na deusa e jogo para ela, ó, isso aqui é para você resolver. E fico lá, né? Mas eu cultuo os deuses, né? Eu tenho agora, 2025, eles me fizeram fazer um cronograma, porque aqui é muito Deus, né? Então dá para se perder. Eu não posso esquecer de ninguém. Então, segunda eu ativo uns 2, 3, aí terça eu ativo mais 2, 3, quarta e assim sucessivamente. Você vê quanta. É porque tem muita egrégora aqui, né? Então. Mas eu faço. Por isso que eu falo, né? Tenho 2 espaços, né? Tenho a Kimbanda, tenho o Coven, tenho o espaço Healing, né? Faço Goetia, então é complicado. Todo domingo eu já falei, ativo os reis da Goetia, então é gente para cultuar. Mas, tô satisfeita com o resultado. Não queria que fosse de outra maneira, porque minha vida teve um diferencial antes e depois, e principalmente depois que eu entrei pro lado negro da força, né? Teve um diferencial, mudou completamente, né? Em todos os sentidos. A cobrança é muito maior, mas os resultados também são maiores. Então, se você está patinando e não chega a lugar nenhum, talvez você precise de um Deus para chamar de seu, né? Talvez isso vá mudar a tua sorte. Talvez você acabe nessa busca descobrindo coisas sobre você mesmo que vão fazer a diferença na sua vida. Não custa tentar, né? Eu sempre vou me arrepender do que eu fiz, não do que eu não fiz. Porque eu sempre faço tudo. Eu tento de todas as maneiras. Porque não dá para ficar parado olhando, né? A vida passar. Você tem que agir, você tem que experienciar. Como você vai saber se é o certo ou é o errado se você não faz, né? Então, há um caminho, e se você nunca tentou esse caminho, quem sabe ter um Deus para chamar de seu seja a chave que você ainda não girou. Ok, pessoal? Então é isso, vídeo curtíssimo, né? Curtíssimo não, né? Mais ou menos 24 minutos de vídeo é o básico. Mas eu achei importante falar sobre isso e eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. Também, né? Claro que as suas posturas, a sua maneira de agir perante o universo, as pessoas ao seu redor, também vão fazer diferença, mas um Deus na sua vida pode mudá-la completamente para melhor ou para pior. Mas eu não me arrependo. Eu conheço muita gente que tem um Deus para chamar de seu e não se arrepende. Vai a dica aí. Tenha um Deus para chamar de seu se você quer mudar a sua vida. Ok, pessoal? Então é sobre isso. Se você
não é inscrito, por favor, se inscreva. Toca no sininho para você ser notificado a cada vídeo meu. Curte, compartilha, comenta. E eu te vejo no próximo vídeo com novos assuntos. Ok, pessoal? Grande beijo. Boa